Se você... Vamos começar de novo. Online é mais difícil. Vamos lá. Se você não quer nada mais com Deus, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para aquelas pessoas que querem mais de Deus e sabem que ainda não chegaram lá, que Deus tem mais ainda para sua vida e que você precisa crescer ainda nas coisas de Deus. Amém? Então, se esse é o seu caso, se você quer mais de Deus, se você quer crescer nas coisas de Deus, fica comigo, fica até o final que nós vamos tratar sobre esse tema. Assuma a responsabilidade espiritual sobre a sua vida e sobre aquilo que Deus acrescentou à sua vida. Antes de mais nada, quero pedir que você possa dar o seu like no vídeo, que você se inscreva no meu canal, que você ative as notificações, é importante porque todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos essa nossa live, onde nós falamos de vários assuntos espirituais com relação à intercessão, à liderança, à autoridade, enfim, uma série de temas, né, que podem abençoar você, mas sempre focado na vida espiritual, na maturidade espiritual. Deixe seus comentários no vídeo, não deixe de deixar seu comentário, porque é muito importante. E você que está chegando agora, que ainda não me conhece, eu sou o pastor Arthur, e quero abençoar você nessa noite com essa palavra tremenda. Amém? Não perca nada. Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Pessoal, esse vídeo é para aqueles que querem algo a mais de Deus. Se você não quer algo a mais de Deus, esse vídeo não é para você. Mas se você acha que Deus tem algo ainda a mais para a sua vida, que você tem algo a mais, que você quer mais de Deus, que você quer buscar mais, você tem uma expectativa maior, esse vídeo é para sua vida, é para você. E eu quero pedir que você fique atento, ligado até o fim, não perca nada. Amém? Porque é importante, o conceito todo é importante, e para que você possa realmente assumir uma responsabilidade espiritual diante de Deus e andar naquilo que Deus já propôs para você, é importante que você entenda tudo, esteja atento. Então fica comigo, não se desconecte, em hipótese nenhuma, não faz nada, para de jantar, guarda o prato na gaveta, guarda aí o prato na gaveta, desliga a televisão, põe o pijama rapidinho, porque a gente vai começar. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Arthur e nós vamos trazer aqui essa mensagem para você, esse entendimento, esse assunto que é muito importante e eu quero te abençoar. Amém? A semeadura. Com relação à semente, com relação a plantio, né? A palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, diz assim: não se engane, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. E é interessante quando a palavra nos coloca nessas dimensões. A primeira dimensão que ele coloca é isso. Primeiro, que a gente precisa compreender essa perspectiva, que de Deus não se zomba. Deus é Deus e nós precisamos entender que Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele olha tudo, Ele conhece o desejo, os intentos do meu coração e do teu coração. Mesmo que a nossa boca não fale, mesmo que a gente não expresse, mesmo que a gente não diga para ninguém, Deus sabe o que nós estamos pensando. Nós temos uma tendência de vivermos, nós somos de Deus, vivemos com Deus, acreditamos em Deus, mas muitas vezes nós fazemos coisas como se Deus não existisse. Falamos coisas, guardamos coisas, escondemos coisas como se Deus não existisse. Então, a palavra de Deus nos coloca nessa perspectiva clara. Não adianta, de Deus ninguém vai zombar. E você não se engana por conta disso. Então, porque o que você semear, você vai colher. Ou seja, tem coisas que as pessoas fazem e que elas fazem como que escondendo de Deus, achando que nada vai acontecer, mas vai acontecer. Amém? A vida espiritual também é assim. Então, Deus nos deu, quando Deus tem a proposta, né, da salvação, não é só a proposta da salvação. Ele fez uma transformação das nossas vidas de homens e mulheres, de seres naturais para seres espirituais. Então nós mudamos de natureza. A natureza carnal deixou agora de ter
esse domínio sobre a nossa vida, para nós termos uma natureza espiritual. Mas a gente sabe muito bem que a gente vive no mundo, a gente vive cercado de outras pessoas que não conhecem a Deus, e a gente vive de uma série de coisas humanas, né? Tantas coisas que a gente tem que fazer, trabalhar, cuidar de filhos, os cuidados da vida, da casa, do lar, enfim, tanta coisa que a gente tem para fazer, que a gente fica muito preso às coisas naturais e muitas vezes as coisas espirituais passam desapercebidas. E não é incomum que a nossa vida acabe se pegando no mundo, acabe se pegando as coisas e a gente vai esfriando, né? A gente vai deixando as coisas espirituais de lado. Porque é muito mais comum as coisas naturais. É muito mais próximo de nós, né? As coisas espirituais nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem. Então olha que tremendo. Nós estamos falando de coisas que são de um outro nível de percepção. Ao passo que tudo que está ao nosso redor, tudo que tem aqui para essa aula acontecer, para essa ministração acontecer, tudo isso aqui é natural, é físico, é material. Então, a gente mudar de perspectiva, a gente precisa estar muito atento, né? Mas a palavra de Deus traz essa dimensão, né? A gente vai colher o que a gente plantar. Então é importante a gente compreender e sondar o nosso coração. De Deus não se zomba. Então Deus está numa dimensão em que Ele é Deus. Não há como, de maneira nenhuma, a gente querer, em hipótese alguma, a gente se igualar a Deus. Deus é Deus, irmãos. A gente não está, nem vai ser nunca, nem parecido com Deus, nem igual a Deus. Nós vamos nos aperfeiçoando e vamos recebendo de Deus algumas características espirituais que nos assemelham a Ele. Mas mesmo que nós nos assemelhássemos perfeitamente, nós não seríamos Deus, porque nós não teríamos em nós a divindade. E isso é uma propriedade única e exclusiva de Deus, da Trindade. Então, eu estava ministrando essa aula, e Deus falando sobre plantar e colher. E Deus estava falando sobre responsabilidade espiritual. E a imagem, a capa do vídeo, é um homem com uma enxada, cultivando a sua vida espiritual, né? Então, esse trabalho, esse esforço, a vida espiritual requer esforço, requer dedicação, requer empenho, né? E a gente precisa se empenhar para a gente desenvolver uma vida espiritual. Nós estamos num tempo único, irmãos. Acredite nisso. Nós estamos vivendo agora, agosto de 2023, um tempo único. Esse tempo é importante e fundamental. Coisas que a gente nem imagina vão acontecer. Coisas de Deus. Então, esse é um tempo em que Deus está chamando. É um tempo de chamado para que cada um busque, se aplique, se dedique a buscar a Deus. Assuma uma responsabilidade espiritual de um nível tremendo diante de Deus, para que a gente possa colher tudo aquilo do plano e do projeto de Deus, né? Então Deus me deu uma imagem, então eu estava meditando e buscando compreender o que Deus estava falando. Deus mostrou um grande campo agricultável, então uma terra, um solo muito grande, e eu via pequenas plantações mortas. Então era uma terra única, mas tinha uma plantação de algo morto. E aí eu olhava um pouco para o outro lado, tinha uma plantação de outro algo morto. E depois eu olhava mais para próximo, tinha uma plantação de outro algo morto. E eram plantas diferentes, eram cultivos diferentes. E eu perguntando para Deus, falei, o que significa isso? E Deus falando assim, isso são as obras que vocês começaram a orar, a pedir que eu fizesse. E essas coisas começaram a acontecer na vida de vocês. Mas como era semente, e como estava crescendo, e como vocês acharam que estava demorando para acontecer, vocês deixaram de orar, abandonaram o projeto, abandonaram o propósito e morreu na vida de vocês. E vocês foram fazer outra coisa. Então vocês começaram outro propósito espiritual na vida de vocês, começaram a orar e começaram a pedir. Começou uma plantação, então a semente foi colocada na terra, começou então a germinar e cresceu.
Só que demorou para dar o fruto, porque é um fruto que demora. Então você também abandonou, não orou o que deveria e aquilo morreu. E morreu e não deu fruto. Mas a sua vida está assim, você tem pulado de projeto em projeto e não tem assumido a responsabilidade diante dos seus desejos, diante dos seus projetos, diante daquilo que eu mesmo tenho colocado no seu coração para que possa frutificar. Então Deus perguntou assim: o que você está cultivando? Ele está perguntando: o que você abandonou? Que projeto você começou a orar, Deus começou a fazer e você abandonou no meio? Tem coisas que morreram e não vão poder ser restauradas, porque o tempo passou, porque aquela colheita precisava ser feita num momento específico. Projetos que foram abandonados, porque não creu, porque não confiou, porque demorou, mas tinham projetos que eram para um tempo específico. Ele tinha que ter sido plantado, crescido, dado frutos com uma colheita abundante, para depois, a partir dessa colheita, Deus fazer uma outra obra. Mas essas coisas passaram. Então agora Deus mostra um campo que precisa ser retrabalhado. É necessário agora pegar a enxada e trabalhar novamente naquilo que ficou para trás. Mas quem já trabalhou com plantação, com agricultura, quem já trabalhou a terra ou plantou alguma coisa, plantou um feijãozinho no vaso, né? Plantou um canteirinho, plantou uma salsinha no vaso, entende que a gente tem que plantar, tem que cultivar e tem que colher. Quem aqui já plantou? Conta para mim aqui se você já plantou alguma coisa. Se pelo menos na escola você passou por aquela experiência, eu na escola passei por aquela experiência de plantar o feijãozinho, né? Você pode plantar o feijãozinho na terra ou plantar o feijãozinho no algodãozinho e esperar crescer. Quem já teve essa oportunidade, plantou alguma coisa e viu crescer? E me conta o que você viu, o que você plantou e como é que foi? Quando a gente planta, eu lembro que há alguns anos Deus me deu eu estava meditando, buscando uma direção de Deus, Deus falou para mim assim: planta, pega um copinho, planta feijão. Planta feijão? Planta feijão. E eu já tinha, e eu não lembro, era para colocar três sementinhas, três sementes de feijão. Eu coloquei então no copinho e ele falou: cuida todo dia. E eu pus algodão e fiquei pingando água, né? É pouquinha água, você põe água e tal. O feijãozinho cresceu. Cresceu e chegou a um ponto que eu pus na terra. E eles cresceram e deram uma vagenzinha. É lógico, eu criei de qualquer jeito. Deus falou assim: só cria, não falou para eu fazer nada especial. E eu fiz a plantação e eu percebi que deu uma pequena colheita, mas não deu lá grande coisa. Né? Deu uma vagenzinha com 2, 3 feijãozinhos. Esses feijões estão guardados até hoje. E Deus falou assim para mim assim: quantos feijões você plantou? Eu plantei 3 sementes. Quantas sementes você colheu? Eu acho que no total deram 6 sementinhas. Ele falou: você entende o que eu estou fazendo? E se você plantar essas 6 sementes? Eu falei: no mínimo eu vou colher 12. E se você plantar as 12 sementes e elas pelo menos dobrarem, eu vou colher depois 24 e assim sucessivamente. E aí Deus falando assim, mostrando tremendamente como que a gente tem que fazer com as coisas de Deus. As coisas de Deus têm a mesma analogia. Você coloca, e ele usou isso muitas vezes, quer ver? Ele usa muito a analogia da semente. A palavra de Deus é semente. Marcos 4,14. Aquele que semeia, semeie a palavra de Deus. E ele coloca o coração como a terra. Então ele coloca que o semeador saiu a semear, então semeou, caiu à beira do caminho, caiu em pedregais, caiu e foi sufocado por espinhos e abrolhos e caiu numa boa terra. A semente é a palavra, a terra é o coração humano. A semente não muda, o que muda é o tipo de solo. O propósito de Deus não muda, o que muda é o teu coração, é onde
o propósito de Deus vai cair. É a semente que Deus está plantando dentro de você. Então, se a terra é boa, vai dar bom fruto. Mas se a terra é boa, não vai dar bom fruto, vai dar mau fruto. Amém? E às vezes somos nós mesmos que estamos fazendo cultivo de coisas que não agradam a Deus, de coisas que não vão dar bom resultado. Se você está plantando orgulho, as pessoas não vão gostar de você. Você vai semear orgulho, você vai colher ruína. Porque a palavra de Deus diz que o orgulho precede a ruína. Se você está semeando avareza, você vai colher miséria, porque a palavra diz que aquele que é avarento, aquilo que ele tem lhe é tirado. Não exatamente nesse texto, mas em outros textos diz isso. Então, o que você está semeando, né? A palavra de Deus é semente. A oferta é semente. Aquele que semeia muito, muito colherá. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. E está falando de oferta, está falando de recursos financeiros. Então, se a gente imaginar que a palavra é semente e a oferta também é semente, quanto mais eu apresento as coisas de Deus, mais Deus se agrada daquilo que eu estou fazendo. Atitudes também são sementes. Gálatas 6,7. Não se engane, Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear também colherá. Então as atitudes são sementes. Então há essa analogia que Deus faz, né? E Adão foi colocado aqui nessa terra para quê? Para lavrar a terra. E qual é o simbolismo de lavrar a terra? Olha que legal que Deus foi me falando. Agricultura, lavrar a terra é agricultura. Aqui acho que só a Meg plantou, né? Plantou feijão e milho. Depois ela conta pra gente. Tem toda... O Luiz, se tiver aí, o Luiz plantou também. Eu sei que o Luiz é agricultor. E se alguém mais plantou, me conta. E se plantou, nem que seja um feijãozinho, ninguém plantou um feijãozinho no copinho? Porque se você passou por essa experiência, fica mais fácil de você entender o que eu vou falar. Então, a agricultura tem a ver com responsabilidade. Então, quando você tem um campo para cultivar, você tem responsabilidade sobre aquilo. Você tem que ter toda a sua atenção e tem que dar fruto. Então, o cultivar, é você se esforçar para ter a colheita, ter o resultado daquilo que você está ali se empenhando. A vida espiritual é a mesma coisa. Olha que interessante. Agricultura, a palavra agricultura é o mesmo que cultivo. É aquilo que você cultiva, né? E cultivo é o que você investe. Não estou falando de investimento financeiro, estou falando de tempo, é aquilo que você se dedica, é aquilo que você se debruça para fazer. Isso é cultivo. A palavra cultivo vem de culto. Vem de culto, irmãos. Vem de culto, de prestar culto. Prestar culto a Deus é cultivo, é a mesma coisa que cultivar. É a mesma coisa que cultivar. Vem de culto. Cultivo e cultura são sinônimos. A nossa cultura que você vive, o nosso jeito de ser, é algo que nós estamos cultivando. A gente alimenta isso, a gente cuida disso. E é como que culto, a gente cultua a cultura ao nosso redor. E a cultura se origina do culto. Eu estou falando isso antropologicamente, filosoficamente, né? Quando a gente estuda um pouquinho sobre isso, a gente vai entender que é o culto mesmo. Deus estabeleceu o culto. Quem estabeleceu o culto? Deus. Onde? No Jardim do Éden. Então Deus estabeleceu o relacionamento com Adão e Eva. Ele estabeleceu o culto. Ele ia na virada do dia e tinha relacionamento, né? Relacionamento com Adão e Eva ali. Aquele relacionamento era culto. Era cultivo. Era o momento em que eles desenvolveram uma cultura de relacionamento. Então foi o primeiro culto. E Deus trouxe então para a humanidade o culto. E o que aconteceu então com o culto e com a cultura? A partir do pecado, com a corrupção dos seres humanos, houve uma dispersão monstruosa de valores,
do caráter, dos princípios. As pessoas se tornaram conhecedoras do bem e do mal. E ao se tornarem conhecedoras do bem e do mal, elas passaram a cultivar o bem e outras o mal. E muitas vezes começaram a querer conhecer cada vez mais o mal, cultivando o mal, criando uma cultura. Então essa enormidade de culturas são cultos, cultos ao corpo, culto à personalidade, culto a um determinado lugar, a um tipo de jeito, a um tipo de coisa, né? Então, quando a gente vê algumas nações, né, que tem 33 milhões de deuses, cultuam todas as coisas, cultuam animais, né? Na Índia se cultua a vaca, uma um vilarejo, tá? Um lugar lá na Índia em que eles cultuam os ratos. Então eles colocam um grande tacho cheio de leite, e os ratos, muitos ratos pretos, ratos de rua, vêm ali tomar aquele leite, e as crianças tomando leite junto com os ratos. Gente, é uma coisa assim, asquerosa. O negócio é absurdo, irmãos. É culto, é cultura. Estão cultuando o rato, né? Ou seja, você é responsável. O que eu quero dizer com isso? Você é responsável por aquilo que você cultiva. Aquilo que nós estamos cultivando na nossa vida, nós somos responsáveis por essas coisas. Amém? Se você for cultivar um relacionamento, você vai desenvolver um relacionamento e você vai ser responsável por ele. Então, quem tem os pais que têm filhos, né? Então você tem que cultivar aquela criança, aquele relacionamento, desenvolvimento, você tem que cuidar ali, né? Isso é um cultivo para que dê resultado, né? Então Deus criou tudo, Deus criou a cultura, né? Então, nós precisamos de entender que quando Deus cria todas as coisas, ele se coloca como acima de todas essas coisas, como primeiro e como a prioridade, a primazia de todas as coisas. A Deus é o primeiro, é o principal. Tanto que ele nos coloca que a gente tem que buscar primeiro. A ele nós damos os primeiros frutos. A ele nós damos os primogênitos, né? E é melhor, e o melhor da nossa vida, de tudo que é nosso, é de Deus. Nós aprendemos pela palavra de Deus que a Deus nós damos o melhor. Porque ele é especial, ele é Deus. Então, eu preciso então desenvolver a minha vida, a nossa vida precisa ser desenvolvida, nossa vida espiritual, com Deus em primeiro lugar. Então, a partir dessa perspectiva de entender que foi Deus que deu origem a todas as coisas, Deus deu origem a tudo que nos cerca, origem principal, como primazia, como primeiro, e a partir daí, tudo que nos cerca acabou se corrompendo, eu preciso entender então o meu lugar no mundo, que há um lugar especial de Deus no mundo, e há um lugar na minha vida que me cerca e aonde eu estou inserido, que não necessariamente agrada a Deus e não necessariamente glorifica a Deus. Mas tudo isso que me cerca precisa então passar por um crivo para que eu possa compreender essas coisas aqui estão me aproximando de Deus ou essas coisas estão me afastando de Deus. Essas coisas estão colocando na minha vida as coisas nos seus devidos lugares ou está tirando na minha vida a ordem das coisas. Que é Deus em primeiro lugar, acima de tudo, buscar primeiro o reino de Deus, que é eu entender que na minha vida, a minha vida, Deus tem esse lugar, todas as coisas de Deus têm esse lugar, em primeiro lugar. Então eu preciso compreender, preciso olhar, preciso parar e preciso me afastar. E não há lugar melhor do que no lugar secreto, não há lugar melhor do que naquele lugar aonde você fica quietinho com Deus, no lugar aonde você fica sozinho. Esse lugar é fundamental na vida do cristão, para que a gente possa desenvolver uma vida com Deus, uma vida saudável com Deus. Nós precisamos ter o nosso momento a sós com Deus. Amém? Então eu vou aqui, eu listei aqui 10 passos para que você possa assumir a responsabilidade. Ou
10 passos nos quais você tem que assumir essas responsabilidades na vida do cristão. Amém? Então, nós vamos dar uma passeada aqui pela palavra de Deus. O estudo ele é um pouquinho longo, mas eu vou tentar ser o mais conciso possível para trazer a mensagem sem muita história. A primeira coisa, para você assumir a responsabilidade, uma responsabilidade espiritual. Pastor, o que o senhor quer dizer, em primeiro lugar, como responsabilidade espiritual? É o seu lugar espiritual, naquilo que Deus realmente quer que você viva e que você faça. Que lugar é esse? Que responsabilidade é essa? Nós temos várias responsabilidades que Deus nos delega. Então, por exemplo, ele fala, ide pregar o evangelho. Pregar o evangelho a toda criatura é uma responsabilidade. Então, a gente tem a responsabilidade pela libertação das pessoas e pela salvação das pessoas. Né? Pregar aquele que está em cativeiro, aquele que está em trevas, aquele que está debaixo do poder de Satanás. Orar pelas pessoas para que elas sejam curadas. Orar pelas pessoas para que elas sejam saradas, libertas. Né? Não foi Jesus que falou para nós, né, lá em Mateus, aquele que crer em meu nome, esses sinais seguirão. Então o que Deus quer? Que a gente creia e que essas coisas, aqueles sinais aconteçam. Há algo tremendo que Deus espera, que a gente se posicione para que as coisas aconteçam. A vida espiritual não é só a vida espiritual na nossa vida, mas a vida espiritual na nossa vida e que a partir da nossa vida, então que alcance as pessoas. Então a primeira coisa, prepare o seu coração para buscar a Deus. O nosso coração não é simplesmente a querer buscar a Deus, a gente precisa se preparar. Então quando a gente fala de preparação, eu posso entender, me vem à cabeça, quando eu dedico atenção, foco, e organizo na minha vida para que isso aconteça. Então se prepare para viajar. O que você tem que se preparar para viajar? Fazer um plano, decidir para onde que vai, ver os recursos e tal. Prepare seu coração para buscar a Deus. Foi isso que aconteceu com Esdras, e a gente pode ler lá em Esdras. Deixa eu abrir aqui, que esse texto eu acabei esquecendo de abrir. Abre lá em Esdras no capítulo, deixa eu ver aqui, essa eu dei uma vacilada, eu ia deixar pronto, Esdras 7, Esdras 7:10, espera um pouquinho só, deixa eu organizar aqui, Esdras, vamos lá, peço perdão para vocês, irmãos, geralmente deixo tudo organizadinho, mas agora eu vacilei, Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Outra versão, porque Esdras tinha disposto o seu coração. Então se disponha, começa a partir do seu coração você buscar a Deus. Segundo Crônicas, outro capítulo, segundo Crônicas 19, versículo 6. Disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem. Não é esse texto. É o versículo 3, perdão. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque você tirou os postes ídolos da terra, e você preparou o coração para buscar a Deus. Falando de Josafá. Então, o que se conta de Josafá? Josafá não somente ele estava assumindo o seu reinado, mas para que ele falou assim, eu quero buscar a Deus. Então, para eu buscar a Deus, eu tenho que tirar os postes ídolos da terra, porque isso desagrada ao Senhor. Você precisa tirar a idolatria do teu coração. Precisamos tirar a idolatria da nossa própria vida, a idolatria dos filhos, a idolatria do nosso próprio governo da nossa vida. Enquanto a gente colocar a nossa vida no altar e os nossos desejos e os nossos anseios e os nossos projetos,
e os nossos projetos na nossa vida acima de todas as coisas, a gente vai estar vivendo uma idolatria. Então a gente precisa se preparar o coração. Preparar o coração é agora colocar Deus no centro. É colocar Deus em primeiro lugar. E eu vou pegar minha vida e vou falar assim, peraí. Eu estou buscando a Deus, mas eu estou buscando como? Eu estou buscando a Deus, mas eu estou buscando quanto? Eu estou buscando a Deus, mas eu estou buscando quando? Porque às vezes a gente busca a Deus no último horário da vida e a gente está super cansado. Eu estou buscando a Deus, mas eu estou buscando por quê? Qual é o objetivo que você está buscando a Deus? Está buscando porque Ele é Deus ou está buscando porque você quer coisas de Deus? Irmãos, na aula passada que a gente falou sobre orar, como a gente pedir em oração, não tem problema nenhum em pedir. O problema não está em pedir. O problema está no que está no teu coração. Se o teu coração só está isso, se você não tem nenhum princípio em que você olha para Deus para você se maravilhar com a grandeza de Deus, acho que é aí que está errado. Você não está olhando a Deus como Ele é, quem Ele é, por que Ele é. Não está olhando Deus para ter Deus. Eu acho que esse foco. O passo 2, para você assumir a responsabilidade, dedique tempo. Dedique tempo ao Senhor. Né? Aí, lá em 2 Crônicas, no capítulo, um pouquinho antes, 16, no versículo 5, né? Ouvindo isso, Baazã, peraí. Deixa eu ver se é esse texto aqui. Não, não é esse texto. Acho que é 1 Crônicas 16. Vamos lá. Irmãos, tenham paciência. Amém? Deus é maravilhoso. 1 Crônicas 16, no versículo 5. Não é esse também. Então vamos passar para o outro texto. Oséias 10, 12. Esse está aqui no lugar. Oséias 10, 12. Então eu disse: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Irmãos, quando Deus me deu esse texto, eu estava meditando, estava orando, e Deus me deu esse texto, eu falei assim, filho, é tempo de buscar a mim até que eu venha. É tempo, este é o tempo de buscar a Deus até que Ele venha. Então, se é tempo de buscar a Deus até que Ele venha, é tempo de dedicação, queridos. Deus está construindo algo na minha vida e na sua vida, e conforme Deus vai construindo esse projeto, esse propósito, Ele vai colocando cada peça no seu devido lugar. É a gente que tem que estar atento. Então Deus levanta profetas e traz palavras proféticas para quê? Para que a gente não perca o tempo. A palavra profética é para a gente se colocar exatamente no momento, é para que a gente possa não ver o tempo passar, mas a gente viver o tempo de Deus. Então, se Deus fala assim, é tempo, por que a gente precisa entender qual é o tempo de plantio? Porque se você plantar agora, você vai colher no tempo certo, mas se o tempo passar, você não vai colher nada. Há tempo certo para plantar. Há tempo certo de buscar. É aquela história das virgens, 10 virgens. E algumas estavam com azeite, outras não. As que não estavam com azeite estavam o quê? À vontade, vivendo a vida. Tranquilas, eram virgens. Mas, de repente, o tempo passou, as coisas passaram. Chega o noivo e elas não estavam preparadas, passou o tempo. Então, é preciso dedicar tempo, irmãos. Então, eu não sei como que você... o que você vive, não sei do teu relógio, da tua agenda. E pouco importa. Pouco importa o teu relógio, a tua agenda. O que importa para Deus é exatamente isso. O que é que importa para Deus? É o tempo que você vai dedicar. Irmãos, dedique tempo, porque é tempo de buscar a Deus até que Ele venha. Se você não dedicar o tempo adequado, você não vai ter de Deus aquilo que Ele quer para você. Amém? Terceiro passo. Adore a Deus.
restaure a sua vida de adoração. Mas a adoração são todos os dias. Nós temos que assumir uma responsabilidade de adoração. Isso é uma coisa que nós falhamos muito, que a igreja falha muito, porque a igreja adora a Deus, ela é a adoradora de Deus no louvor, no culto. Mas não é isso a adoração. A palavra, Jesus diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está falando de uma vida de adoração. Então, todos os dias, nós devemos nos colocar diante de Deus para louvar e glorificar o teu nome. Nós fomos feitos para o louvor da sua glória, Efésios 1:13. Você foi feito para o louvor da glória de Deus, e não outra coisa. Então, aquilo que Deus tem como plano e propósito para a sua vida é que você tenha um relacionamento em adoração com Ele. Esse relacionamento em adoração com Ele é vida com Ele. Olha, lembra que a gente, na aula, aprende a buscar a Deus, né? Que buscar a Deus é essencialmente, especificamente, adorar e orar. A adoração é fundamental. Quando Deus fala assim, me busque, Ele está falando, me adore. É aquele momento que você dedica para adorar, que você se fecha num lugar e você vai adorá-lo. Né? A paz de Deus vem como? Não fique inquieto de coisa alguma. Antes, vocês apresentem as suas petições de oração e súplica com ações de graças. Que ações de graça? É com gratidão. Uma vida de adoração é uma vida de gratidão. Então, quando a gente tem essa vida de gratidão, a gente está vivendo a vida que adora a Deus. Irmãos, resgata a sua adoração, o seu tempo, sozinho, em que você e com você mesmo, você está diante de Deus para você dedicar um tempo para adorar a Deus. Ele quer isso. Isso é uma responsabilidade sua, irmãos. A adoração, adorar a Deus é sua responsabilidade. Passo 4. Desenvolva uma vida de oração de qualidade. Qualidade, irmãos. A palavra de Deus, olha como que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala assim em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Efésios 6,18, orai em todo tempo. E Lucas 6,12 mostra que Jesus que subiu o monte para orar e passou a noite inteira em oração. Jesus é Deus, irmãos. E se a vida de Jesus, se a vida espiritual de Jesus, o relacionamento dele, era importante ele passar a noite inteira orando, quanto mais a minha vida e a sua. Quando ele mesmo traz na palavra que a gente tem que orar sem cessar, em todo tempo orar. Então, uma vida de oração de qualidade. Irmãos, é você que tem que assumir essa responsabilidade, é você que tem que entender. Então, é tempo, né? Se você vai dedicar tempo, você tem que falar assim para ele, no meu tempo de buscar a Deus, eu preciso dedicar um tempo que é para adorar. Um cântico, 2 cânticos, vai ser adoração em forma de oração, onde você fala, Deus, digno é o Cordeiro que foi morto de receber a glória, a força e o poder. Santo é o Senhor, santo, 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 aquele que era, que é e que há de vir. O meu Senhor, o meu Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que me chama pelo nome, que me tem por filho e faz de mim seu amigo. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Teu é o domínio e a majestade. Teus são os reinos. O Senhor é o Rei dos reis. O Senhor dos senhores. A ti a honra e a glória e o poder. Irmão, adoração. Antes de petição. Adoração, irmãos. Adoração. Um tempo de qualidade onde eu entro na presença de Deus para orar, mas sem pressa de pedir. Para orar, mas sem pressa nem de perguntar. Para orar, mas aonde eu me coloco primeiro para admirar, para me maravilhar, para me deliciar na grandeza do meu Deus. Ele é maravilhoso e ele é tremendo. E ele quer que você primeiro, que você desfrute da presença dele. Então orar
qualidade, é um tempo de desfrutar da sua presença. E a partir desse desenvolvimento, querido, vem todas as outras coisas. Passo 5. Desenvolva uma vida de jejum, irmão. Para você assumir a responsabilidade, o jejum faz parte da responsabilidade espiritual de cada um, irmãos. Desenvolva uma vida de jejum. Eu vou até te dar uma dica, escolha um dia por semana. Comece devagar. Então tire a janta. Tire a janta, chega em casa e no período da janta você vai orar e depois vai dormir. De manhã cedo você toma um café da manhã. Mas todas as semanas, aquele dia você vai jejuar. Comece a desenvolver. O jejum te leva, primeiro, a você dominar a sua carne. Você vai começar a aprender a dominar a sua natureza carnal e vai te levar a uma intimidade, a um relacionamento espiritual mais próximo de Deus. E isso acontece, o jejum te leva a isso. Então, é a partir do jejum, querido. Desenvolva. A partir da prática de jejum, você vai ter encontros com as coisas de Deus. Olha, Daniel, eu acho que é um tremendo exemplo. Eu acho, não sei se é o maior. A gente poderia usar Cornélio também, em Atos 10. A gente poderia usar Pedro. A gente poderia usar Paulo. A gente poderia usar Ananias. Então, vamos usar esses homens, né? Então, quando a gente coloca Daniel, que se propôs a jejuar, e buscar a Deus, ele queria buscar entendimento, ele está orando, ele está então jejuando e orando, e pedindo para Deus, Senhor, eu quero entender, Senhor, eu quero entender as tuas coisas. E aí o que acontece? Ele tem uma experiência sobrenatural. Ele é aquela plantação que ele não desistiu, ele plantou e foi orando o tempo necessário da colheita, 21 dias, até que o anjo veio, ele tem uma experiência sobrenatural com o anjo. Então a vida de Daniel, ela representa, ela manifesta essa experiência com o anjo, né? O crescimento espiritual, o compromisso, a responsabilidade dele espiritual. Então a gente vê Cornélio, que era um centurião, e ele se propõe a jejuar. Ele não era nem do povo de Deus, ele era romano. Então, mas ele amava a Deus e o templo. Então ele se propõe a jejuar e buscar Deus, ele está jejuando e orando, jejuando e orando. E ele tem uma experiência, então ele tem uma visão, aonde chegava, né, aonde ele tinha um encontro, e ele diz que ele ia se encontrar com Pedro. E Pedro também estava jejuando, então ele tem uma visão, e nessa visão ele entende que ele vai se encontrar com Cornélio. E os dois se encontram, e ali é o primeiro batismo com o Espírito Santo dos gentios. De um gentio, irmãos. A vida de jejum, a responsabilidade de uma vida de jejum te deixa extremamente sensível a coisas tremendas que Deus quer fazer, te tirar da zona de conforto, fazer você agir. O jejum é fundamental. Você vai estar sensível para ouvir a voz de Deus. Passo 6, irmãos. Santidade. Deixa eu acompanhar o tempo aqui. Passo 6. São só 56 passos. Brincadeira, são 10 só, são 10 passos. Passo 6, a santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é necessário que a gente busque a Deus, que a gente se santifique. 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses 5, 22. Fugir da aparência do mal. Para a gente assumir a responsabilidade de uma vida santa. Simplesmente a aparência do mal, ela deve ser banida na nossa vida. Não é nem a prática do pecado. A gente tem que banir a aparência do mal. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante, né? Não existe essa vida de pecado, irmãos. Lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 3, vou ler do 1, né? Vede que grande amor foi concedido, tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha, está fazendo distinção aos filhos e aos não filhos. Nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, quando nós formos
governar, reinar com Cristo, né? Quando nós formos para a eternidade. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é, ou seja, lá no futuro. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Ou seja, nós nos purificamos agora, nesse momento, porque ele é puro. Então é já que nós nos purificamos, é um esforço, e purificação está falando deixar o pecado e nos livrar de tudo que é imundície, para nós sermos santos e santificados. Versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. E aqui Jesus faz separação de quem o serve e quem não serve, de quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Então não existe uma pregação, qualquer pregação, querido, que possa nos colocar ainda numa vida que a gente possa viver no pecado. Temos a responsabilidade espiritual de vivermos uma vida santa. Se você está pecando agora, vivendo uma vida de pecado, deixe agora. Se algo na sua vida não agrada a Deus, deixe agora, cesse agora, pare. Nesse instante, se arrependa, peça perdão a Deus e vai viver a vida que agrada ao Senhor. Amém? Hebreus 12, eu queria ler também. Deixa eu tomar um golinho d'água. Hebreus 12, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, quantas pessoas ao nosso redor, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Irmãos, o pecado tá com tenaz, com esforço te rodeando para que você peque. Então tá falando assim, deixe todo o pecado e embaraço, olhando firmemente. Como a gente faz isso? Olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a Cristo, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando a vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, na sua luta contra o pecado, você ainda não tem resistido até o sangue. Tá aí. Ai, é muito difícil. Não, não é muito difícil. É você que não quer resistir, que não quer pagar o preço. O problema não é a dificuldade, é a falta de vontade, a falta de empenho e de determinação. Essa é a falta de determinação. Amém? Estais esquecidos da exortação, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Irmãos, palavra de Deus. Bíblia, irmão. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Então você tem que viver em santidade, deixar o pecado, se esforçar, resistir, mesmo que isso te custe, mesmo que lhe seja difícil. Não se renda a isso, porque senão você vai sofrer correção. Então quem vive na prática do pecado, irmão, tá lascado, tá lascado. Passo 7, medite na palavra de Deus. Josué 1:8. Não cesse de falar no livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito.
Então te farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Meditar na palavra. Meditar na palavra não é simplesmente ler, é pegar um texto e debruçar nele. Pegar esse texto que eu li agora, Hebreus 12, de 1 até o 5, até o 7, na verdade, que eu li, debruçar nele. Peraí, é para eu pecar? Jesus me justificou, então todos os meus pecados estão perdoados, então eu qualquer pecado, todos os meus pecados, os próximos que eu cometer, estão perdoados? Estão perdoados. Então quer dizer que eu posso pecar mais? Porque a palavra de Deus que aonde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a palavra de Deus também diz que a gente não é para usar a liberdade da graça para a libertinagem. Então, pera lá. Eu tenho liberdade na graça, então se eu pecar, eu vou ser perdoado. Então posso pecar 1000 vezes, eu vou ser perdoado 1000 vezes. Mas a palavra de Deus diz que eu não posso dar ocasião à carne e que eu não posso, então, dar vazão ao pecado, porque isso seria libertinagem. Não é para dar ocasião à carne. Então, não é para eu viver essa... Então, não agrada a Deus, não. Então, essa mensagem que está sendo pregada, que você nada que você fizer agrada a Deus, também não é verdade. Então, pera lá. Essa palavra, eu vou ficar com a Bíblia. Isso é meditar, irmão. É você meditar, é você deixar a palavra, você ir para a palavra, você pensar na palavra, você ficar e parar um tempo e falar: Deus, fala comigo na tua palavra. Porque é só quando você medita você tem revelação. E quando você tem revelação, podem falar o que quiser, irmão. Ninguém tira a palavra do teu coração. Pode vir vento de doutrina que for, você não se desvia. Você tem uma responsabilidade de meditar na palavra. Passo 8. Para você assumir uma responsabilidade espiritual. Encha-se do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, naturalmente, se você estiver fazendo aqui passo a passo, aqui você já está cheio do Espírito Santo. Porque é uma construção, é uma escada. É um passo que você está dando e você está subindo nas coisas de Deus. Você está naturalmente crescendo nas coisas de Deus. Se encher do Espírito Santo é algo que a gente tem que se também debruçar, que a gente tem que se propor e se determinar. E aí o próximo passo, Colossenses 1:9, vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ser cheio do pleno conhecimento, isso é responsabilidade, irmãos. Você ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. É uma oração que Paulo faz. Como que a gente faz isso? Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então você buscar isso. Senhor, me dá entendimento, me dá revelação. Eu quero saber a tua vontade, eu quero compreender a tua vontade. Mas, irmãos, compreender a vontade de Deus é para obedecer. Ninguém vai conhecer a vontade de Deus se não for para obedecer. Então, quando Deus fala, você faz. Quando Deus fala, você pratica. Quando Deus fala, você se envolve naquilo para fazer. Então, eu estou dando esses passos, faça esses passos. Assuma a responsabilidade. Todos esses pontos são responsabilidades. Responsabilidades, querido. Agora, mais ainda poderoso. Se você chegou até aqui o passo 10 é mais fácil. O passo 10 é fácil para quem cumpriu todos os outros. Biblicamente é mais fácil. Cresça na fé poderosamente. Se você está fazendo tudo isso, irmãos, a tua fé, se você está lendo a palavra meditando, a tua fé agora está voando. Voando. E se a tua fé está voando, irmão, você vai andar numa autoridade espiritual tremenda e absurda. Quando você orar, as coisas vão acontecer. Quando você falar, as coisas vão acontecer. Porque você conhece a palavra, porque você conhece a Deus em oração, porque você tem jejuado, porque você tem se mantido em santidade, você tem meditado constantemente na palavra, você está cheio do Espírito Santo, irmão. Agora a fé está te revestindo. Você está cheio de fé.
Então você está cheio de certeza, porque você conhece Deus, você está cheio de convicção, você está totalmente convencido da palavra. Mas entenda que a palavra, que fé, também tem a ver com confiança. Você está cheio de confiança. Fé também tem a ver com fidelidade. Você é um servo fiel, fiel aonde você congrega, fiel a Deus, fiel para fazer aquilo que Deus quer. E você está cheio de fé. Irmão, é maravilhoso e é tremendo. É um passinho atrás do outro, é uma construção. A vida espiritual é uma construção. Então você pega o seu campo agora, você pega o campo da sua vida e você tem 10 sementes para plantar. 10 sementes. E se você plantar e se você cultivar essas 10 sementes, eu vou repetir rapidamente, você vai ter uma colheita espiritual absurda, irmão. Primeira semente, prepare o seu coração para buscar a Deus. Segunda semente, dedique tempo com Deus, tempo para buscá-lo. Terceiro, adore, desenvolva uma vida de adoração. Quarta semente, uma semente de oração de qualidade, de relacionamento com Deus. Quinta semente, tenha uma vida de jejum. Sexta semente, desenvolva a santidade, uma vida santa e separada para o louvor da glória de Deus. Sétima semente, medite na palavra do Senhor. Oitava semente, encha-se do Espírito Santo. E esse encher do Espírito Santo provavelmente já é colheita. Você já vai estar começando a colher dos outros frutos, sendo cheio do Espírito Santo. Passo 9, cresça no conhecimento da vontade de Deus. Passo 10, cresça na fé poderosa. Irmão, agora a tua plantação, o teu terreno agricultável, tá uma maravilha, irmão. Tem de tudo ali maravilhoso, tem de tudo, tem planta de tudo ali. E já começa a dar fruto. E esse fruto, irmão, já começa a ser bonito porque é fruto de todo tipo, de toda espécie. E o que Deus vai fazer? Deus vai começar agora a mandar as pessoas para a sua vida, para o seu campo, para colherem do fruto do Espírito na sua vida. Há agora a abundância do fruto do Espírito na sua vida. Amém? Há uma enormidade de coisas para as pessoas colherem. Amém? E as pessoas vão ver e vão poder usufruir da glória e da obra de Deus na sua vida. Esse é o propósito de Deus. É isso que Deus quer fazer. Quando você assume a responsabilidade na sua própria vida com Deus, com a vida espiritual, a tua vida vai estar exatamente aonde Deus quer que esteja. E Deus vai fazer na sua vida exatamente o que Deus quer fazer. E vai acontecer na tua vida exatamente o que tem que acontecer. E você vai ter encontros poderosos com Deus. E não tem como ser diferente, irmão. É impossível, porque Deus não mente. E a palavra não mente. E quando a gente pega, então, se a gente quiser falar assim, pastor, me dá um exemplo. Qualquer herói da fé, Elias, vivia essas coisas. Era um homem de Deus que vivia na presença de Deus. Paulo, um homem de Deus que vivia na presença de Deus. Pedro, um homem de Deus que vivia na presença de Deus. Josué, um homem de Deus que vivia na presença dele. Moisés, Jeremias, Isaías. Todos esses homens tinham essas responsabilidades e todos esses homens andavam com Deus, viviam com Deus. E Deus quer que cada um de nós possamos andar e viver com Deus. Deus não quer um bando de babaca, Deus não quer uma igreja de babacas, Deus não quer uma igreja de religiosos. Não é vontade de Deus, não, Deus não quer uma igreja que sacrifica. Deus quer uma igreja que adora. Deus quer uma igreja de fé, que faz coisas de Deus. Porque o próprio Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que Deus quer. E se a gente não está dando fruto, é porque a gente não está assumindo a total responsabilidade de tudo aquilo que Deus quer fazer
na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra que eu queria trazer para você nessa noite. Assuma a responsabilidade de Deus e vá para outro nível. Assuma a responsabilidade de Deus e vá viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você e você ainda não alcançou. E faça isso agora. Comece então desde já a preparar o seu coração para buscar a Deus, dando a Ele um tempo de qualidade em oração, em adoração, se separando em santidade, para que você possa, a partir da meditação na palavra, ser cheio do Espírito Santo de Deus, crescer no conhecimento da vontade dele e você seja um homem e uma mulher de fé. Em nome de Jesus. Aleluia.